no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Tá na hora de conversar mais uma vez com o meu querido amigo, médico endocrinologista e também médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. E hoje recebendo também a médica ginecologista obstetra da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. A atenção à saúde íntima é um cuidado pro ano todo, né? Porém, no verão, ela é ainda mais importante devido ao calor intenso, a água do mar, cloro das piscinas. Por isso, hoje o doutor Silvio e a doutora Célia vão falar sobre este assunto, os cuidados que as mulheres devem ter com a saúde íntima no verão e no dia a dia de uma maneira geral, né? Bom dia, doutor Silvio e doutora Célia. Bom dia, Heleno, aquele beijo para a família Tupi, esperando que a família Tupi tenha tido um carnaval tranquilo, sem grandes estresses. Parece, né? Que hoje é o último dia, parece. Aqui nós temos carnaval 365 dias por ano, mas interrompendo o trânsito, brabo, deixando a gente numa sinuca de bico, tendo que chegar no hospital e não conseguindo. É só essa semana, então passou, acabou hoje. Isso aí. A vida volta quase ao normal. E queria mandar um beijo para a esposa do Alex da Lajota. Era para dar semana passada, que era o dia do aniversário dela, mas devido ao carnaval a gente ficou sem o serviço de saúde. Elisângela, parabéns por aturar esse chato. O grande flamenguista deve estar rindo à toa, mas se eu conheço um pouquinho, já preocupado com a quarta-feira. Sim, verdade. Célia, brigadíssimo por você vir hoje falar de um assunto importante, que são os cuidados que a mulher deve ter, principalmente nesse período mais quente do ano. O Heleno hoje de manhã disse que as temperaturas vão resfriar um pouco. Deus te ouça, Heleno. Deus te ouça. Verdade. Bom dia, querida. Bom dia, Heleno, bom dia, Silvio, Regina, bom dia, família Tupi. Falar sobre assuntos ligados ao verão é muito importante, viu? Podemos evitar muitas coisas com a prevenção. Então pode começar, doutor Silvio, dá um start aí. Vou dar o start, em primeiro lugar, parabenizando a todas as mulheres pelo dia de ontem. Verdade. E eu fui dar o parabéns lá em casa e levei um sabão. Meu dia é todo dia. Ela está coberta de razão, Paulo. É verdade. A mulher tem o seu dia todos os dias. Mas estabelecer o 8 de março fica aqui. Célia, no verão, a gente sabe que um dos problemas é o corpo tentar manter a sua temperatura corpórea dentro dos limites aceitáveis, porque a 40 graus a gente morre rapidinho. Então a gente tem mecanismos que regulam a temperatura interna. Só que nesses mecanismos transpira mais, tem mais umidade, mais calor, e imagina, a mulher sempre da mesma forma que os homens, mas hoje é dedicado às mulheres. Tem problemas relacionados a isso. Quais são os mais comuns que você enfrenta no seu dia a dia com as suas pacientes? Silvio, nós temos situações que são muito frequentes no verão. Infecção urinária é uma delas, né? A mulher sofre muito com infecção urinária e infecções vaginais, tanto bacterianas como também as micoses, os fungos, porque eles proliferam, principalmente se a mulher passa muito tempo com a roupa umedecida, não só por ela estar na praia, usando biquíni ou na piscina, mas também aquelas que passam o dia todo na sua atividade, indo para o trabalho e suando, com roupas que não permitem uma boa respiração daquela área genital. Isso é muito importante, que ela tenha o cuidado de usar roupas que permitam essa respiração, né? São os tecidos respiráveis. O que é isso? É o linho, é o algodão. Então nós temos que evitar as roupas sintéticas, o nylon, roupas muito justas. Vai à praia, depois vai esticar para o almoço, leva uma peça para trocar, para poder ir para o almoço com uma roupa seca. E outra coisa também é que muitas vezes fica lá o dia todo na praia e aquela areia que entra, né? E aquela areia às vezes está contaminada com bactéria ou até fungo. Então são os cuidados básicos, além de que infecção urinária, sempre pensar em uma ótima hidratação. Que bom que agora virou moda, né? Carregar aquela garrafinha. E, se possível, que não seja de plástico. Se puder ser de aço inoxidável, melhor. Mas se não tiver outro jeito,
que ande com a garrafinha de água e que vá renovando de tempos em tempos. É verdade, doutora Célia, que a mulher dormir sem calcinha, não só nessa época de verão, não, no ano todo, é uma boa pedida? Sem dúvida, Heleno, essa tua pergunta é ótima, porque muitas vezes eu falo no consultório e as pacientes, doutora, eu nunca fiz isso. Pois bem, nos tratados de ginecologia, onde o ginecologista se torna especialista, né, os residentes, tá lá. Oriente sua cliente a não usar calcinha à noite. Por quê? É o único momento que nós deixamos aquela área que fica coberta o tempo todo arejar um pouco. Sem dúvida. Célia, a gente recomenda, principalmente os homens, né? Nas raras vezes que eles se digam a fazer uma consulta de rotina, a depois que tiver uma relação sexual, procurar urinar. E com as mulheres, a recomendação é também essa? Se isso realmente tem a ver ou não? Essa semana no consultório eu tive algumas situações de infecções vaginais e também urinária, em que eu dei essa recomendação. Mais até do que o homem. Os dois, se puderem, urinar após o ato sexual, melhor. A mulher, principalmente porque a uretra da mulher é mais curta, então ela tem maior facilidade daquele agente infeccioso, a bactéria, ascender até a bexiga e causar ali uma cistite ou uma uretrite naquele canal. Então, é uma recomendação muito boa. Porque a uretra vaginal praticamente não tem comprimento algum. Enquanto que a do homem, a uretra peniana, evidentemente, dependendo do tamanho do pênis, tem um caminho mais longo para a bactéria percorrer. E lembrar que, além da infecção urinária, que você já lembrou, tem que lembrar da conjuntivite, da otite, de problemas respiratórios intimamente associados ao calor. Então, ter muito cuidado. A gente transpira, aquela ardência no olho, coça um pouquinho, você vai enfia o teu dedômetro no olho. Com certeza. E o dedo da gente, tanto quanto a boca, é contaminado por bactérias. Então a gente tem que ter esse cuidado. Célia, a questão do preventivo e do autoexame da mama, que são cuidados importantes também, eu acho bom a gente falar. Mas antes eu gostaria de ter seu comentário. Após o ato sexual, além do ato de urinar logo após, é importante a higiene. A higiene, se possível, com água e o sabão, se possível, neutro. O ideal é que a mulher, sempre que comprar algum sabonete, não é pelo cheirinho que é mais cheiroso, nada disso. Tem que observar se o pH é de 5 para baixo. 4, 4,5, 5 é o ideal. E ela tem lá no rótulo, não comprar qualquer sabão. Em relação à prevenção, a mulher deve fazer seu preventivo. Segundo, nós temos a possibilidade de oferecer no sistema público a partir de 25 anos até 69 anos. 2 preventivos, ou seja, um preventivo por ano. Sendo os 2 normais, ela pode passar para 3 em 3 anos. Isso é muito importante porque nós estamos vivendo agora, em março, a prevenção e a conscientização em relação à infecção do HPV, que é um vírus que é responsável por 99% dos cânceres de colo uterino. A prevenção com a procura no posto de saúde para fazer seu preventivo é essencial. E tem vacina. A vacina é fundamental, principalmente em relação às pessoas que ainda não têm vida sexual. Quem? A partir de 9 anos, meninos e meninas até 14 anos têm a cobertura. Agora, aquelas pessoas que são de alto risco em relação à sua imunossupressão, imunodeprimidos, esses têm direito no posto até 26 anos. Você falou do autoexame das mamas. Sim, sim. Importante abordar para a gente encerrar. Dentre os cuidados que a mulher deve ter, a Célia falou muito bem pela questão
do exame preventivo ginecológico, que tem como objetivo não só detectar infecções, porque as mulheres vão fazer o preventivo, a preocupação maior, será que eu estou com alguma infecção genital? Mas é a procura do câncer, principalmente do câncer de colo do útero, que está, como a Célia acabou de dizer, intimamente associado ao HPV. Mas a gente tem como principal tumor na mulher o câncer de mama. Existem medidas que todas as mulheres devem tomar em suas próprias casas. Detectando alguma coisa, vão procurar, obviamente, o seu ginecologista, que vai ver da necessidade de algum exame complementar. Célia, explica como é que é feito o autoexame das mamas, quando a mulher deve procurar informar o seu ginecologista e os exames que são feitos, se é obrigatório ou não, é a partir de que idade? Em relação à mama, o autoexame é fundamental, mas é importante que fique o alerta que hoje nós falamos de autoconhecimento. O que é isso? Não é só a mama, ela tem que olhar seu corpo como um todo, até por conta do câncer de pele também. E a prevenção no verão é fundamental com um bom filtro solar. Falando do autoexame da mama, a mulher que menstrua deve, a partir do momento que ela tem possibilidade de fazer o exame, ela deve fazer pós-menstruação. Se possível, palpando como se fosse tocando um piano com os dedos levemente, fazendo no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio, palpando. Não, doutor, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu quero que nada encontre. Porém, se perceber que de um mês para o outro houve mudança, tem que procurar um médico. Além disso, temos a mamografia, que deve ser feita, segundo a Federação Brasileira de Ginecologia, Associação Brasileira de Mastologia, 40 anos, fazer a primeira e depois repetir anualmente, até 75 anos. Algumas situações, a mamografia deve ser associada à ultrassonografia mamária, mas isso em casos especiais, que o médico vai decidir na hora. Perfeito. Doutor Silvio, tema para domingo que vem, meu amigão? A gente ia falar domingo passado e eu adiei para o próximo domingo doenças renais. Ótimo. Então tem muito assunto para a gente falar. E dar os meus parabéns para o seu médico aqui do Serviço de Saúde, que depois de amanhã está fazendo mais uma primavera. Ah, é? Ficando mais velho. Ah, não sabia não. Parabéns para eu. Então tá bom. Domingo que vem. Mas o presente vem na quarta. Certamente com a colaboração da Regina, claro. Desculpa, não vai vir, Vamos não. aguardar, vamos aguardar. Posso mandar uma jujuba, serve? Então, doutor Silvio, uma boa semana, bom domingo, um abraço e até domingo que vem, doutora Célia, mais uma vez, obrigado pela presença também, um abraço na família, querida. Eu que agradeço, um ótimo domingo para a família Tupi, a todos nós aqui, e ele não deixou eu fazer a surpresa, dar parabéns a ele, que no dia 11 nós temos o aniversário. Silvio, saúde, que você tenha muita saúde para ver seus netos crescendo, aproveitando alegremente essa alegria de ter netos junto a você. Amém. Tá? E realizações, que você terá muitas e tem. Um beijo a todos. Abraço, gente, 11h44. Super Rádio.